Capítulo 9. O grande desfiladeiro da injúria. Depois disso, por algum tempo, ao andar através dos campos, pomares e colinas da região em que haviam encontrado Grande Medrosa, conservou um cântico em seu coração. Por causa da esperança que saltava em seu coração de que, assim que alcançasse os lugares altos, dispensaria suas companheiras. Ela quase não percebia a presença da tristeza e sofrimento. Embora caminhassem na direção sul, serpeando entre colinas e vales silenciosos, ela guardava no íntimo a promessa do pastor, e de muito em breve a guiaria de volta às montanhas, ao leste e ao lugar que seu coração tanto desejava. Depois de algum tempo, o caminho começou a subir, em direção aos montes, e um dia alcançaram de repente o topo da montanha mais alta. Ao nascer do sol, viram-se num grande planalto. Olharam ao leste na direção do dourado nascente, e Grande Medrosa gritou de alegria e gratidão. Lá, não muito distante, no lado mais afastado do planalto, estavam as verdadeiras montanhas dos lugares altos, coroadas com torres e pináculos, de onde se via o mais lindo vermelho rosa e dourado da aurora. Nunca antes pensara em ver coisa tão bela. Enquanto o sol subia e o cintilar das cores morria no firmamento, ela viu os picos mais altos cobertos de uma neve tão branca e brilhante que seus olhos se ofuscaram com a glória deles. Ela, na verdade, estava olhando para os lugares altos. Melhor do que o caminho que seguiam, tomou um rumo ao leste, rumo às próprias montanhas. Grande Medrosa ajoelhou-se no alto da montanha, curvou a cabeça e adorou por alguns momentos. Parecia-lhe, naquele instante, que toda a dor, adiantamentos, tristezas e problemas da longa jornada já percorrida nada eram em comparação com a glória a brilhar diante dela. Era como se até suas companheiras sorrissem, participando dessa alegria. Depois dos momentos de adoração e louvor, as três juntas iniciaram a travessia do planalto. Era admirável a rapidez com que andavam, pois o caminho era plano e relativamente suave. Sem perceberem, encontraram-se de repente perto das montanhas, rodeadas de muralhas de pedra, no meio de aclives e penedos. Ao se aproximarem, Grande Medrosa não conseguiu evitar o choque ao perceber o quão escarpo se tornava o caminho dali em diante. Quanto mais se aproximavam das montanhas, mais as muralhas pareciam impenetráveis. Mas ela disse consigo mesma que, naturalmente, ao se aproximarem mais do ponto crucial, encontrariam alguma garganta ou vale que lhes permitiria passagem. Por outro lado, não se importaria se o caminho se tornasse escabroso e difícil, contanto que se dirigisse aos lugares altos. Mas o caminho morreu de repente, ao pé de uma intransponível desfiladeiro. Grande Medrosa parou estática. Quanto mais olhava, mais horrorizada ficava. Então começou a tremer toda, pois a cadeia de montanhas pela frente estava rodeada, à esquerda e à direita, de inquebráveis muralhas rochosas, tão altas que, ao erguer a cabeça e tentar ver o topo, sentia vertigem. As pedras bloqueavam completamente a passagem. Não havia sinal de trilha em nenhuma outra direção e nenhum meio de transpor a terrível muralha. Deviam recuar? Justamente quando essa sugestão lhe ocorreu, Sofrimento tomou-lhe a mão e apontou para as muralhas. Um cervo e uma corça
apareceram entre as pedras e começaram a subir o desfiladeiro. Enquanto as três observavam, Grande Medrosa tomou-se de susto e quase desfaleceu à vista do cervo que ia à frente, seguindo pela beirada estreita e escarpa, por entre os rochedos. Em alguns lugares, eles seguiam bem à beira do precipício, e outros por caminhos cheios de obstáculos. Em certos lugares, a trilha terminava abruptamente. Grande Medrosa percebeu que o cervo saltava os obstáculos e ia em frente, sempre seguido de perto pela corça que colocava os pés exatamente nos rastros do cervo e saltava atrás dele, lépida e segura, sem revelar nenhum medo. Assim, os dois saltavam e corriam com perfeita segurança e graça pelo desfiladeiro. Afinal, desapareceram de vista lá no alto. Grande Medrosa cobriu o rosto com as mãos e sentou-se numa rocha, sentindo no coração o horror que nunca antes sentido. De repente percebeu as duas companheiras tomaram-lhe as mãos e dizerem: "Não tenha medo, Grande Medrosa. Não estamos na realidade num caminho sem saída. Afinal, não temos de voltar atrás. O cervo e a corça mostraram-nos isso plenamente. Devemos estar preparadas para seguir esse caminho e fazer a escalada." "Oh, não, não!" disse Grande Medrosa, quase aos gritos. "Esse é o caminho totalmente impossível. Os veados podem fazê-lo, mas é impossível a uma criatura humana. Eu nunca poderia chegar lá. Eu cairia e seria feita em pedaços nessas horríveis rochas." E desmanchou-se numa crise histérica de soluços. Lá estava a Grande Medrosa, serva do pastor, assentada ao pé do desfiladeiro, torcendo as mãos, tomada de pânico, soluçando incontrolavelmente. Eu não posso, nunca chegaria aos lugares altos." Mas a pior ainda estava por vir. Enquanto ela se encolhia no chão, completamente exausta, ouviu os sons de pedras rolando e uma voz bem ao lado dela. "Ha, ha, ha, ha! Minha querida prima, encontramos-nos de novo afinal. Como se sente agora, Grande Medrosa, nessa agradável e alegre situação?" Ela abriu os olhos e, ao fixá-los na odienta figura de covardia, sentiu-se aterrorizada. "Pensei que de algum modo", começou ele com um ar mais horrível maldade. "Sim, eu realmente pensei que nos encontraríamos de novo. Você acreditou, pobre tolinha, que se livraria de mim? Não, Grande Medrosa. Você faz parte da família Temores e não pode fugir dessa verdade. E ainda mais, pequena idiota, você me pertence. Vim levá-la de volta, sã e salva, seguro de que não me escapará jamais." "Eu não quero ir com você", gritou Grande Medrosa, chocada com essa terrível aparição, mas sem perder o domínio próprio. "Eu absolutamente me recuso a ir com você." "Bem, pode fazer sua escolha", cochichou Covardia. "Olhe para o desfiladeiro diante de você, minha querida prima. Acha que se sentirá felicidade lá dos lugares altos? Olhe só para onde estou apontando, Grande Medrosa. Veja lá, naquele canto do lado estreito entre as rochas. Há ali um abismo e você terá de saltá-lo. Conseguirá? E aquela fenda enorme lá adiante, Grande Medrosa? Você ficará pendurada no espaço tentando subir do outro lado? Como andar aos escorregões entre aquelas amontoados de rocha?"
E aquelas lá, cheias de pontas como facas, prontas para recebê-la e cortá-la em pedaços enquanto suas forças se vão. Isso não a anima, não é verdade, grande medrosa? Pense bem e imagine o quadro. E essa é apenas uma das muitas fendas do trajeto. Quanto mais subir, querida tolinha, maior será a queda. Bem, faça escolha. Ou você tenta subir para onde sabe que nunca chegará e terminará seus dias no fundo do precipício, ou volta e mora comigo como minha escrava para sempre. As rochas e os penhascos pareciam ecoar de novo seu regozijo maldoso. Grande medrosa, disseram as duas companheiras, segurando-a e sacudindo-a pelos ombros de modo gentil, mais firme. Você sabe onde está o socorro, chame por ele. Grande medrosa aconchegou-se a elas e soluçou de novo. Estou com medo de chamar, balbuciou. Estou com medo de que ele me mande seguir aquele caminho horrível. Horrível, eu não posso, é impossível. Não posso enfrentar isso. Oh, que farei, que farei? Tristeza curvou-se sobre ela e disse rápida e gentilmente: Você tem de chamar por ele, grande medrosa. Chame-o de uma vez. Se eu chamá-lo, continuou grande medrosa, encolhendo-se ainda mais e tremendo até os dentes, ele me mandará erigir outro lado, e eu não posso. Dessa vez eu não posso mesmo. Covardia soltou uma gargalhada de triunfo e deu uns passos em direção dela. As duas companheiras interpuseram-se entre ele e sua vítima. Então, Sofrimento olhou interrogativamente para a Tristeza, que a entendeu e concordou. Sofrimento tirou o seu cinto, pequena e pontiaguda faca, e com ela cutucou a encolhida grande medrosa. Esta, sentindo-se desamparada dos três, soltou um grito angustiante e aflito. E imediatamente fez o que já devia ter feito ao chegar ao desfiladeiro. Apesar de envergonhada, pois suas forças haviam chegado ao fim, ela o fez. Ela gritou: "Ó Senhor, sinto-me oprimida. Ajude-me. O medo apoderou-se de mim e envergonho-me até de levantar os olhos." "Oh, por que, grande medrosa?" Era a própria voz do pastor, bem ao lado dela. "Que é que há? Tenha bom ânimo. Sou eu, não tenha medo." Sua voz soou tão confiante e poderosa, e mais do que tudo, sem nenhum sinal de censura, que grande medrosa sentiu como se forte alegria lhe houvesse penetrado do coração. Uma fonte de coragem brotou da presença do pastor. Ela se sentou, olhou e viu sorrir um grande sorriso. A vergonha dos olhos dela não encontrou eco nos olhos do pastor. De repente, ela ouviu no coração as palavras que outras almas tímidas haviam proferido. Meu Senhor é de tão terna compaixão por aqueles que sentem medo. Ao erguer o olhar, a gratidão inundou-lhe o ser, e a mão gelada do medo que a havia agarrado quebrou-se, derreteu-se, e a alegria floresceu. Uma pequena canção passou-lhe pela mente, como suave corrente de água. Meu amado é o maioral, vale mais que 10.000 homens, é gentil, belo, carinhoso. Sua força é sem igual. Grande medrosa, perguntou novamente o pastor. Diga-me, o que aconteceu? Por que está assustada? E é esse o caminho que escolhestes para mim? É por aí mesmo que devo seguir? Perguntou baixinho. Parece tenebroso. Pastor, é impossível. Eu quase desfaleço ao olhar para ele. As cabras monteses
e as corças podem percorrê-lo, pois não são aleijadas, nem covardes como eu. Mas que foi que eu lhe prometi no vale da humilhação? Perguntou o pastor sorrindo. Grande Medrosa parecia um tanto sobressaltada. O sangue lhe subiu às faces e fugiu-lhe de novo, deixando-a tão brancas quanto antes. Tu disseste, começou ela e parou. Depois recomeçou. Ó, pastor, tu disseste que me farias os pés como os da corça e me levaria aos lugares altos. Pois bem, respondeu ele carinhoso. O único modo de desenvolver pés de corça é caminhar pelos caminhos por onde as corças andam, como aquele ali. Grande Medrosa estremeceu e olhou para ele no meio envergonhada. Eu não acho que eu queria pés de corça se for para seguir por caminhos como este, disse vagarosa e dolorosamente. O pastor era uma pessoa muito cheia de surpresas. Em vez de olhá-la com desapontamento ou desaprovação, ele sorriu. Oh, você quer sim, disse risonho. Eu a conheço melhor do que você mesma, Grande Medrosa. Você deseja isso de todo o coração, e eu lhe prometo os pés de corça. Na verdade, foi com esse propósito que eu a trouxe para esse lado, atrás do deserto, onde as montanhas são particularmente escarpadas, e não há caminhos a não ser os trilhos das cabras monteses. Tudo isso a fim de cumprir a promessa. Eu lhe disse, e eu em nosso último encontro. Tu disseste, agora você verá o que eu farei. Respondeu e acrescentou, olhando com ares de censura. Mas eu nunca sonhei que fizestes algo como isto. Trazer-me a um desfiladeiro intransponível por onde ninguém pode andar, a não ser cervos e gazelas e cabras. Quando eu, diante desses animais, não posso, de grande covarde. Isso é, enquanto procurava as palavras adequadas, começou a rir. Por quê? É absurdo, é loucura. Que virá depois disso? O pastor riu também, dizendo, gosto de fazer coisas assim. Ora, não conheço nada, mas emocionante e deleitável do que tornar a fraqueza em força, o medo em fé, a imperfeição em perfeição. Se há alguma coisa que mais me agradaria fazer neste momento, seria tornar uma covarde em uma cabra montês. Esse é o meu trabalho especial, acrescentou, uma luz jubilosa no rosto. Transformar coisas, tornar, por exemplo, Grande Medrosa e transformá-la em... Ele interrompeu e pôs-se a rir. Bem, veremos mais tarde em que ela será transformada. A cena era realmente extraordinária. No lugar onde pouco antes tudo retratava medo e desalento, viam-se agora o pastor e Grande Medrosa assentados nas rochas ao pé do intransponível desfiladeiro, rindo juntos, como se estivesse ouvindo a maior piada do mundo. Venha agora, minha pequena medrosa, disse o pastor. Você acredita que eu posso transformá-la numa cabra montês e fazê-la subir o desfiladeiro? Sim? Você me deixará fazer isso? Sim, se quiseres realizar aventura tão louca, por certo o poderás. Crê que eu deixarei ser humilhada no caminho para os lugares altos? Grande Medrosa olhou e disse algo que nunca antes havia pensado em dizer. Não acho que me importa o que podes ou não fazer. Somente coloque em mim a tua vontade e o teu caminho, pastor. Nada mais importa.
Enquanto ela falava, algo belo aconteceu. Um duplo arco-íris formou-se sobre o desfiladeiro, fazendo um círculo completo, de tal modo que o zigue-zaguear do caminho por onde o servo passou se iluminou com luzes multicores. Grande Medrosa presenciou maravilhada o belo espetáculo, mas algo ainda mais maravilhoso aconteceu. Ela viu tristeza e sofrimento afastar-se um pouco, enquanto o pastor lhe falava. Elas prostraram-se de pé, uma em cada lado do caminho. Então, as pontas do arco-íris que tocavam a terra tocaram-na, uma em sofrimento e outra em tristeza. Na glória cintilante das cores do arco-íris, as duas figuras veladas transfiguravam-se em tal beleza que Grande Medrosa só conseguia vê-las sem se ofuscar por curto momento. Nesse momento, ela fez o que ainda pouco antes lhe parecia inteiramente impossível. Ajoelhou-se e erigiu um altar, onde depositou sua vontade, seu medo e seu temor. Quando o fogo apagou, ela encontrou entre as cinzas uma grande e rústica pedra, maior do que todas as outras, cheias de pontas escuras e de uma aparência comum. Colocou também essa pedra na mochila, levantou-se e esperou que o pastor lhe determinasse o que fazer. No seu coração, ela esperava que ele a acompanhasse nessa trajetória, assim como havia acompanhado no deserto, mas isso ele não faria. Ele disse: agora você afinal chegou próximo aos lugares altos. Novo estágio da jornada começa aqui. Há novas lições a aprender. Devo dizer-lhe que esse desfiladeiro encontra-se no pé do Monte Injúria. Toda a cadeia de montanhas se estende além e pode ser vista de qualquer lugar. Ela é escarpa e em muitos trechos pior do que esse desfiladeiro. Há ainda mais desfiladeiros, terríveis nas encostas do Monte Injúria, do Monte Ódio, do Monte Perseguição e de outros mais. Entretanto, de qualquer modo, não é possível encontrar o caminho que leve aos lugares altos do reino do amor, sem precisar, afinal, atravessar qualquer precipício. Na jornada até aqui, você tem aprendido a lição da aceitação com alegria. E é a primeira letra do alfabeto do amor. Agora você precisa aprender a segunda letra do alfabeto. Você chegou ao pé do Monte Injúria, e eu espero e desejo que ao subir o desfiladeiro, você descubra qual é a segunda letra do alfabeto e ao mesmo tempo aprenda a usá-la, como aprendeu o A do amor. Lembre-se de que, embora encontre o Monte Injúria e terá de rodeá-lo, não haverá no caminho o menor perigo ou mágoa se você aprender a praticar a segunda lição da ascensão do amor. Dizendo isso, colocou as mãos sobre ela e solenemente a abençoou. Depois chamou as companheiras que imediatamente se aproximaram. Então tomou uma corda e uma fenda da rocha e com as suas próprias mãos amarrou as três para a travessia do precipício. Tristeza ia à frente, sofrimento atrás e Grande Medrosa no meio, de modo que as duas, fortes e firmes ao andar, iam uma na frente e a outra atrás. Dessa maneira, mesmo que Grande Medrosa escorregasse e caísse, elas a erguiam e a amparariam com a corda. Finalmente, ele retirou de seu lado um pequeno frasco de tônico cordial, que entregou a Grande Medrosa, com a recomendação de tomar um pouco imediatamente e fazer o uso dele. Sempre que se sentisse fraca na sua caminhada. No rótulo do frasco lia-se Espírito de Graça e Conforto.
Quando Grande Medrosa tomou uma gota ou duas desse tônico, sentiu-se tão revigorada e fortalecida que estava pronta para começar a caminhada, sem nenhum sinal de fraqueza, apesar de ainda permanecer em seu coração pequena sensação de terror. Nesse momento, o entardecer já ia alto, mas como era verão, haveria ainda 2 ou 3 horas antes de escurecer de todo. O pastor ordenou-lhes que afinal começassem a caminhar, pois, disse ele, apesar de não conseguirem alcançar o topo antes do cair da noite, há uma gruta lá ao longe, nas rochas, que não podem ser vistas daqui, onde vocês poderão descansar e passar a noite perfeitamente a salvo. Se permanecerem aqui à beira do precipício, seus inimigos com toda certeza as atacarão e procurarão fazer-lhe mal. Entretanto, eles não seguirão vocês por essa trilha. Enquanto caminharem, ficarão fora do alcance deles. Entretanto, eu não duvido, acrescentou em tom de alerta, que vocês os encontrem de novo, quando vencerem um desfiladeiro. Com isso, ele sorriu, encorajando-as, e imediatamente Tristeza deu o primeiro passo no caminho estreito, que zigue-zagueava por entre os penhascos. Grande Medrosa seguiu atrás e depois dela Sofrimento. Em um momento começaram a ascensão.